E eu me lembro de um dia que eu levantei o prato de feijão para cima e eu falei assim: Deus, eu tô cansado de comer feijão com farinha. Eu gostaria de comer arroz também. Se alguém me contasse, quando eu era criança, todas as lutas, todas as batalhas, todas as transformações e milagres que eu viveria na minha vida, eu jamais acreditaria. Talvez você me conhece pelos meus vídeos de notícias, do meio gospel, talvez alguns me conhecem como pastor, mas hoje eu quero contar a minha história. E eu tenho certeza que a minha própria história vai ajudar você. Mas antes de contar as transformações mais profundas que eu vivi na minha vida, eu quero voltar ao início de tudo. Diferente de muitas pessoas, eu fui criado dentro da igreja. Quando eu tinha um mês de nascido, eu perdi o meu pai. Então minha mãe se converteu quando eu tinha um ano de nascido. E eu cresci ouvindo a minha mãe contando as histórias sobre o meu pai. Você imagina uma criança de 1 a 2 anos de idade até os 11 anos, vendo sua mãe chorando, vendo sua mãe dizendo: olha, o seu pai, ele era maravilhoso. O seu pai, ele foi o melhor marido do mundo. E seria incrível se você tivesse conhecido seu pai. Você imagina o que vai sendo construído dentro dessa criança? Eu pensava assim: poxa, por que Deus me privou de ter o meu pai? Por que eu não tive a oportunidade de conhecer esse pai tão incrível, tão maravilhoso? Deus não me ama. Então Deus não gosta de mim. Eu sou terrível. Por que eu nasci? Então esses questionamentos, eles ficaram na minha cabeça durante muitos anos. E eu cresci ouvindo a minha mãe falar bem do meu pai. Eu sei que tem muita gente que cresceu diferente, ouvindo a mãe falar mal do pai. Isso também é terrível. Eu não descredibilizo essa história. Mas pensa comigo, você ouvir sobre um pai que era incrível, maravilhoso, e você não ter conhecido esse pai. Então, eu fui criado dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas também ouvindo essas histórias no dia a dia. Nossa igreja era muito rígida. Então, na minha infância, nós não podíamos jogar bola, nós não podíamos assistir televisão. Então, a minha vida era uma vida de tristeza dentro de casa, mas também de refúgio na igreja. Graças a Deus, a minha mãe me levava para a igreja e hoje eu sou quem eu sou porque a minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Quando eu falo obrigava, porque a gente começava no domingo logo cedo pela manhã, indo para a escola bíblica dominical. Então eu ouvia histórias da palavra de Deus, eu fui ensinado também sobre Jesus, coisas que eu pratico até hoje. Todas as histórias bíblicas que eu sei até hoje eu aprendi na minha infância. Mas mesmo estando dentro da igreja, eu cresci como uma criança que não conhecia Jesus. Eu cresci como uma criança que parecia que eu nunca tinha ouvido falar sobre Deus. Tudo que eu conhecia sobre Deus era medo. Eu tinha medo de Deus e ao mesmo tempo que eu ia para a igreja somente para ouvir essas coisas, né? Porque raramente se falava de Deus como Pai. Então eu cresci ouvindo sobre o Deus juiz. Então eu tinha a ausência do meu pai e Deus para mim era um juiz. Então, ou seja, eu não tinha o pai da terra e eu não tinha um relacionamento com Deus como pai do céu. Então, todas as vezes que nós tínhamos necessidades financeiras, a minha mãe, ela me contava que se o meu pai estivesse vivo, nós não teríamos essas necessidades financeiras, porque o meu pai era rico, ele era fazendeiro e a minha mãe, ela perdeu tudo, mas eu me lembro de algumas situações que a gente vivia, de necessidades, que mesmo eu não sendo ensinado que Deus era o meu pai, que Deus poderia substituir o meu pai, dentro de mim o Espírito Santo ele já me mostrava esse Deus como pai. E eu me lembro de muitas vezes a gente acordar de manhã e não ter nada para comer. E aí a gente tinha pé de laranja no fundo de casa e fazia aquele suco de laranja com farinha, né, farinha de mandioca, e era o nosso café da manhã. E todos os dias a gente comia, a meio-dia a gente comia feijão com farinha várias vezes,
né, durante dias e dias. E eu me lembro de um dia que eu levantei o prato de feijão para cima e eu falei assim: Deus, eu tô cansado de comer feijão com farinha. Eu gostaria de comer arroz também. Eu gostaria que o Senhor preparasse arroz para eu comer. Eu sinto falta de comer arroz. E aquela imagem de uma criança levantando o prato para cima e chorando e pedindo a ajuda de Deus, ela nunca saiu da minha cabeça. E eu fui construindo, o Espírito Santo foi construindo ao longo do tempo, dentro de mim, que Deus era o meu pai. E eu me lembro de muitas vezes que eu não tinha roupa, eu não tinha como comprar roupa, e eu me ajoelhava e eu orava e eu falava para Deus: Deus, seja o meu pai, me dá uma roupa, mas no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, a minha mãe sempre me ensinou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ela construiu a minha espiritualidade. Por um lado, eu sofri muito, mas também a minha fé foi treinada. Por um lado, eu entendo que a igreja ensinou muita coisa errada, que a gente não precisava ter passado por tudo aquilo, que se nós tivéssemos o ensinamento correto de Deus como Pai, que supre, de um Deus que não quer ver os seus filhos padecendo necessidade, de uma aprovação que tem dia e hora certa para terminar, que ela não é eterna. Se eu tivesse sido ensinado de outra forma, teria evitado tudo aquilo. Mas, por outro lado, eu não rejeito, porque é a minha história e eu cresci aprendendo sobre salvação. E a mensagem da salvação, ela ficou intrínseca dentro de mim, impregnada na minha mente, e ela nunca saiu. Eu nunca me desviei do evangelho, eu nunca saí da casa do Senhor. Minha mãe era da seguinte maneira: quando nós nos revoltávamos, porque nós éramos 3 filhos, e às vezes a gente se rebelava porque a gente não queria aceitar todas aquelas doutrinas, aquelas regras. Só que quantas vezes a gente se rebelava, minha mãe ia atrás da gente e a gente se rebelava e falava: a gente vai sair da igreja quando a gente crescer, a gente vai se desviar, eu não quero, eu não quero. E ela falava assim: em nome de Jesus, você vai servir ao Senhor para sempre. Esse espírito que fala na boca do meu filho está repreendido em nome de Jesus. Não é o meu filho que está falando. O meu filho não vai se desviar. E a minha mãe, ela tinha muita ousadia, era mulher de oração. Eu via minha mãe orando o tempo todo. Então, tudo que eu passei fortaleceu a minha fé. Tudo que eu vivi me fez amar Jesus de uma maneira sobrenatural. Eu nunca pensei na minha vida, depois que eu cresci, em sair da casa do Senhor. Eu nunca consegui viver longe de Deus, porque eu conheci um Deus que supriu as minhas necessidades, que cuidou de nós. E esse é o Deus que eu quero te mostrar nessa série de testemunhos. Então fica aqui no meu canal, se inscreve e aguarde as próximas histórias.